Agora eu vou falar de problema de decisão. Um problema de decisão é como se fosse uma... Aqui a gente nem precisa falar muito em cadeia por enquanto, certo? Como se fosse uma coisa que eu quero resolver. Aí eu digo quais são as características da solução, mas eu não digo a solução. Em software é como se eu dissesse os requisitos do software, mas eu não dou o software. Então, o problema de decisão pode ser entendido assim, tá? Eu digo, dada uma entrada, qual é a saída esperada? Eu digo as características. Isso é um problema de decisão, certo? Mas com o seguinte detalhe, a saída é só um sinal, sim ou não. É só uma resposta sim ou não sobre aquela entrada. Deixa eu dar um exemplo. Problema da paridade. Esse é um problema de decisão. Eu defino assim, ó. Qual é a entrada? É um número inteiro. E qual é a saída? Eu digo sim se o número for par. Eu digo não se o número for ímpar. Então, esse é o problema de testar se o número é par. O problema da paridade, foi como eu chamei. Eu só estou dando as características do que eu quero que seja feito, mas eu não digo a solução. Eu digo o que eu quero fazer, mas não como. E aqui nessa disciplina a ideia é a seguinte: eu quero criar um algoritmo para isso. Um algoritmo de uma forma matemática. Mas eu não digo como, eu só digo o que é que eu quero. O que eu quero é isso. Problema de decisão é esse conceito, tá? É esse o que eu quero resolver, sem dizer como. Problema da soma, na verdade aqui é um problema de verificar a soma. Você dá como entrada 3 números inteiros, x, y, e um valor s, que é a suposta soma. O problema consiste em verificar se S realmente é a soma. Se S for igual a x mais y, opa, esse S realmente é a soma. Aí eu respondo sim. Agora, se não der igual, eu respondo não. Essa é a proposta, é a ideia do problema de decisão. Do problema de decisão que eu chamei de problema da soma. Certo? Então, esse é um exemplo de problema de decisão. Problema de decisão é qualquer coisa que eu possa especificar assim e com saída sim ou não. A entrada qualquer, com a lógica que você quiser para isso, mas a saída tem que ser sim ou não. Aí vamos começar a aproximar esse conceito do conceito de linguagem. Porque problema de decisão até aqui deve parecer para vocês que é bem diferente de linguagem. A linguagem é um conjunto de cadeias, aqui é uma especificação do que eu quero resolver. Não tem nada a ver um com o outro, né? Mas tem sim, eles são equivalentes, esses dois conceitos. Em primeiro lugar, essa entrada, os 3 números, nesse exemplo aqui, né? Se for outro exemplo, talvez eu queira trabalhar com imagem, tá? A entrada é uma imagem e eu quero dar uma saída assim, se a imagem tem isso ou aquilo. Em outro problema, a entrada pode ser qualquer informação, né? Um mapa e um ponto de chegada e de saída, assim, um ponto de onde eu vou partir e onde eu quero chegar. E eu vou querer achar o caminho no mapa. Bem, qualquer que seja a informação que eu queira representar, eu posso sempre representar essa informação da entrada como cadeias. Na próxima aula eu vou falar mais disso, mas por enquanto aceite como verdadeiro. Qualquer informação eu posso representar como cadeia. Naquele exemplo anterior, que eu quero 3 números, e um deles vai ser uma suposta soma, eu posso representar como uma cadeia assim, ó, coloquei entre aspas para você ver. Uma cadeia formada por dígitos, símbolo mais e símbolo igual. Aí eu passo os 3 números separados por mais e por igual. É uma cadeia só, representando os 3 números. Poderia ser de outra forma também. Poderia ser 3 números separados por vírgula. Daria perfeitamente representar a entrada para aquele problema. Ou por ponto e vírgula.
Não confundir com vírgula de casa decimal. Também funciona. Isso é uma cadeia só, formada pelos dígitos de 0 a 9, ponto e vírgula. Esse seria o meu alfabeto de entrada. Então, representar 3 números como cadeia é moleza, certo? Mas também dá para representar um mapa, uma imagem, tudo isso dá para representar como cadeia. Só para você pensar, no computador isso é representado como cadeia, como 0 e 1. Qualquer imagem, qualquer som, qualquer vídeo, tudo. Então agora eu vou comparar linguagem com problema de decisão. São muito distintos, eu já mostrei uma aproximaçãozinha aí, né? A entrada pode ser uma cadeia, deixa eu dar uma dica. E, enfim, esses conceitos, na verdade, eu vou mostrar que são equivalentes. Para os propósitos dessa disciplina, a gente vai tratá-los realmente como equivalentes. Todo problema de decisão pode ser representado como linguagem. E toda linguagem pode ser representada como um problema de decisão. Certo? Vamos ver isso agora. Primeiro, dado um problema, acho que eu começo por problema, vamos ver. Dado um problema, qual é a linguagem equivalente a esse problema? Eu posso fazer uma adaptação para tratar um como sendo o outro, certo? Se eu tenho um problema que é uma especificação, eu posso considerar que a entrada é representada como cadeia. Já mostrei isso. E falo mais na próxima aula também. E qual é a linguagem que está associada a esse problema? A linguagem são as entradas que o problema diz sim para elas. É o conjunto de cadeias que o problema diz sim para elas. Essa é a linguagem. Então, quando eu dou um problema, vamos voltar aqui. Quando eu especifico um problema desse, se eu entender que a entrada é uma cadeia, eu posso representar como cadeia, qual é a linguagem desse problema que é equivalente a ele? É como se fosse a solução dele, são as cadeias que ele dá a resposta sim. Toda cadeia que ele dá a resposta sim, eu junto num conjunto, certo? Que eu posso chamar de linguagem aceita. Conjunto de cadeias que o problema aceita. Para cada problema tem por trás uma ideia de conjunto. Conjunto de cadeias que esse problema aceita. Então, a linguagem que está por trás, que está subjacente a esse problema, são as cadeias que ele diz sim para elas. Uma linguagem aceita que o problema aceita, que o problema diz sim. E o contrário, se eu tiver uma linguagem, como é que eu interpreto essa linguagem como problema? Ou como é que eu adapto ela para tratá-la como um problema? Eu já tenho a linguagem, eu sei as cadeias que eu quero, ou a característica delas, né? Se for uma cadeia, se for uma linguagem infinita. Dada uma linguagem, qual é o problema que é equivalente a essa linguagem? Primeiro, eu considero esse problema, né, que ele vai receber entradas no mesmo alfabeto daquela linguagem. As entradas do problema podem ser todas as cadeias daquele alfabeto. Certo? Então, tem uma linguagem, ele é sobre qual alfabeto? O alfabeto 01. Então, eu vou criar um problema que ele recebe entradas no alfabeto 01. Qualquer cadeia ele recebe como entrada. Mas ele vai testar as cadeias. Basicamente, ele vai ser um problema associado à linguagem, de testar qual cadeia pertence à linguagem ele. Então, ele recebe uma cadeia qualquer do alfabeto, mas ele diz sim se a cadeia pertence à linguagem. E diz não, caso contrário. Então, se você descrever uma linguagem, está automaticamente descrevendo o problema de testar quais cadeias pertencem a ela. É um problema de decisão associado a essa linguagem. E eu já mostrei antes que se você der uma especificação de um problema, eu posso interpretar que ali existe uma linguagem subjacente, que é a linguagem das cadeias que ele aceita. Então, o ponto de contato está aqui, nessa ideia de que dizer sim é escolher cadeias. E formar um conjunto também é escolher cadeias.
Então, o problema de decisão separa as cadeias que ele diz sim das que diz não. Ele escolhe cadeias. E linguagem também, eu escolho cadeias para formar o conjunto. Então, às vezes eu vou falar de linguagem, às vezes eu vou falar de problema de decisão nessa disciplina. Dependendo do contexto, vai ser mais oportuno falar de linguagem, ou dependendo, vai ser mais oportuno falar de problema. Mas são equivalentes, certo? E com isso eu encerro o que eu tinha previsto para a aula de hoje.